Boa noite, pessoal. É, Desculpem o atraso aqui, né? Alguns incidentes chegaram a ocorrer, mas felizmente estamos aqui, né, reunidos para esse segundo episódio da série de rodas de conversa com a temática Corporeidades Divergentes e Interfaces Típicas. Eu sou o professor Luiz Henrique Manhani, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Vou fazer brevemente minha audiodescrição. Eu tenho cabelos castanhos na altura do ombro, barba, né, grisalha. Estou vestindo uma camisa azul escura com bolinhas brancas bem pequena. E ao meu fundo tem uma cortina e uma prateleira, uma estante com alguns livros. E vou passar aqui, né? A gente tem a mediação também hoje com a Camila Jasmin. Vou passar para ela poder fazer a audiodescrição dela também nesse momento. Oi, boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Camila. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cor de pele parda, tenho cabelo escuro, ondulado, um pouco abaixo do ombro. Estou usando um batom rosa e atrás de mim tem uma parede completamente branca. Queria agradecer a oportunidade da mediação. Espero que a gente tenha um ótimo encontro. Continuando, então, obrigado, Camila. A gente tem também aqui a participação dos intérpretes de Libras, o Giliad e o Joab, que são vinculados ao UDESC, que é a nossa parceira pelo Laboratório de Educação Inclusiva, o LED, né, coordenado pela Solange Silva. E aqui, né, nós temos então, né, o nosso convidado de hoje, o nosso camarada aí, querido Alexandre. Alexandre é autista, né, diretor atualmente de políticas de educação especial na perspectiva inclusiva. Não vou me alongar apresentando aí o longo currículo e trajetória, porque parte da conversa é você trazer um pouco dessa história, né? Então eu vou pedir para você mesmo, Alexandre, né, se apresentar aqui nesse momento e falar um pouco da sua conexão com o tema, né? Como que você conecta, né, você pessoalmente com o tema da neurodivergência, né? E com a sua experiência, quais os desafios que surgem ao ocupar esses espaços sociais, né, como atualmente você está ocupando, que são feitos a partir de uma lógica neurotípica. Contar um pouquinho dessa história, pode ser? Pode sim, começando como uma pequena autodescrição. Eu sou um homem branco, pele clara, cabelos e barba castanho, olhos castanhos. A minha barba está começando a ficar branca pela ponta do queixo. Estou vestindo uma camiseta cinza, estou no meu ambiente aqui doméstico, aparecendo do meu lado esquerdo uma cortina, ar-condicionado e tela, uma pintura abstrata ao fundo, né? Queria agradecer a Camila, minha camarada da Abraça, Luiz, camarada também de tantas lutas pelo convite, e a oportunidade de falar aqui sobre esse tema que nos é tão caro, né? O tema da neurodiversidade, o que é transitar no mundo a partir de uma experiência, vamos dizer assim, sensória e de percepção, que não é muitas vezes compreendida, ou que nos faz entender o mundo a partir de uma perspectiva difícil de se adaptar, né? Difícil vamos dizer assim, de se sentir contemplado ou adaptado às questões, como elas são colocadas normativamente, né? Do meu ponto de vista, né, o autismo em particular, ele teve uma presença muito significativa, porque desde cedo eu tive dois irmãos que eram considerados autistas clássicos, né? Na época a gente tinha o autismo clássico, né? E
porque eles não desenvolveram a fala e eles tinham comportamentos de crise, e que demoraram a aprender a usar o banheiro, e isso fez, e naquela época, ali nos anos 80, início de 90, a gente não tinha esse diagnóstico alargado que se tem hoje, né? Era uma coisa mais restrita, se pensava o autismo, apesar de que o primeiro autista que foi diagnosticado, ele seria hoje um autista nível 1 de suporte, ou, né? Mas o própria Temple Grande, né? Ela não seria um autista nível 3 de suporte, apesar das características dela, né? Quer dizer, esses autistas classicamente representados, eles não seriam aqueles considerados mais severos, né? Mas, naquela época, o que se chamava autista clássico era aqueles que se batiam bastante, ou aqueles que não faziam o controle, o chamado controle dos... Eu estou me lembrando aqui dos termos que se usavam na época, né? Controle dos esfíncteres, ou... Então, nossa família passou por muitas situações nesse sentido, e eu junto com ela, né? Eu me lembro muito de uma frase que foi dita num congresso daquela época, que era assim: é preciso preservar os filhos normais dos filhos anormais. Assim, dentro da própria família havia um entendimento de que era ter uma apartheid, né? E a gente participava dos congressos de autismo, que não era nada parecido do que tinha hoje, né? O autismo era uma coisa de nicho, né? E já ali havia o que se pensa hoje, dessa cisão dentro do movimento. Algumas pessoas que pensavam, algumas famílias que pensavam o autismo de uma maneira mais inclusiva, ou de uma maneira mais, vamos dizer assim, que tendia a não ser uma tragédia, mesmo com todas as dificuldades que isso implicava, e havia aquelas que que se viam com a vida, vamos dizer assim, que viam como uma vida completamente destruída, seriam como se dois olhares, e isso mesmo sem, vamos dizer assim, lentes teóricas olhando para aquilo ali, né? Mesmo sem lentes teóricas olhando para aquilo ali, havia quem olhasse a partir de uma perspectiva mais alegre, mais positiva, e havia que olhava aquilo de uma perspectiva mais trágica. Quer dizer, o autismo destrói famílias, e o autismo é uma diferença, né? É uma diferença, então aquilo ali era dito, né? Isso ali De outras maneiras. no movimento das famílias, ali nos encontros, Isso. nesse circuito de nicho que era da época. Você está entendendo? Quer dizer, havia quem não se deixasse abater pelaquilo que acontece consigo, e vamos viver a vida. Isso aconteceu comigo, mas eu vou viver a minha vida, né? E olha que isso era 1 a cada 10.000 casos acontece na época, era isso, né? 1 a cada 10.000 casos acontece uma pessoa autista, mas aconteceu comigo, mas vamos viver a vida, né? Meu filho tem crises, meu filho tem essas coisas, mas vamos viver a vida. Vou construir rede de apoio, vou lutar contra as imposições da sociedade, vamos construir coisas assim, e a outra não. Vou fazer cisões dentro de casa, meu filho normal tem que viver uma vida normal, então tenho que criar soluções. Então, isso meio que já existia, mesmo sem, vamos dizer assim, os atravessamentos de lentes, vamos dizer assim, que hoje a gente pode ter, né? Obviamente que existia, né? Talvez a gente estou pensando aqui na década de 80 e 90,
obviamente que já existiam produções teóricas sobre isso, sobre essas questões, né? Mas a gente Não talvez eram aqui não elas que alimentavam, talvez, né, as isso, famílias, nesse caso. não eram elas que chegavam aqui como a gente tem, nos falava em modelo social da deficiência aqui, né? Como se tinha aqui, não se tinha acesso. Quando a gente foi fazer essas discussões aqui, isso foi a partir dos anos 2000, né? Para cá. E olhe lá, né? E olhe lá. Né? Então, mas isso a gente já existia, já existia, vamos dizer assim, essa predisposição ali colada. E a gente percebia muito, né? Tanto que lá na Casa da Esperança, em 1994, 95, o primeiro trabalho que a gente fez ali foi um livro chamado Amigos da Diferença, que tinha toda, assim, eu ainda tenho aqui um livrinho que foi escrito com minha mãe, eu fiz aí as ilustrações, na época eu tinha 18, pouco, tinha assim, 18 anos, e tinha essa abordagem, né? De diferença, de diversidade, de discutir os direitos humanos, de discutir a autonomia, de discutir tudo isso estava lá, mesmo que falasse das questões médicas, você está entendendo? Em determinado momento. Pegava o cuidador, a pessoa que ia apoiar, e colocava a partir dessa perspectiva também, né? Então, era bem interessante isso daí. Então, eu acho que isso atravessa um pouco a Constituição. E, do meu ponto de vista, da minha questão, assim, pessoal, esse estranhamento de estar no mundo, né? Eu acho que assim, eu vou dizer, né? A gente sempre teve ali uma ideia de, eu vou contar um pouco disso, que como foi o meu processo assim de autoidentificação, né? E depois de diagnóstico, recorrendo aí a médico e tudo, como é que foi, né? Primeiro, assim, a gente já tinha uma identificação de se entender como pessoa autista, e, e isso foi acontecendo com a aproximação. Uma hora você conhece tanta gente autista que diga assim, eu não tenho mais diferença dessas pessoas para o meu jeito de ser, as minhas manias, o jeito que eu me comporto, né? Então tem uma indicação que você já se identifica ali. E aí, eu peguei um livro, uma vez eu estava numa livraria, eu peguei um livro que é Olhe nos Meus Olhos, né? Que é do John Robson, que é um autista que foi diagnosticado com 49 anos. Ele foi, acho que é uma coisa assim, 49 anos. Aí eu li a história, ele é uma autobiografia, né? E ele conta a história toda, né? Porque é aquela história, apesar da gente ser de uma família, bem, e aí a gente introjeta alguns preconceitos, né? Assim, e aí digo, não. Aí ele contou uma história dele que era muito assim, muito parecida com a minha, do que ele fazia quando era criança, das coisas que ele fazia, né? Aí eu digo assim, não, se ele faz, se ele... Aí eu digo, eu me identifiquei demais, inclusive dos estranhamentos e dos questionamentos que ele fazia com relação aos grupos que ele estava, né? À família, aos grupos sociais da escola, os grupos que ele convivia. Eu digo, bem, eu até mandei, eu me lembro de ter mandado um e-mail para ele me respondeu, e a gente se comunicou durante um tempo, e eu digo, não, bem, se esse cara é autista e ele viveu essa vida, então eu também, eu me identifico, né? E eu me identifiquei a partir daí, né? Desse livro,
que eu li, e minha mãe, que é médica, também concordava, ela já dizia, só que eu fiquei para mim, eu não divulguei, né? Porque eu era familiar, era irmão, era um ativista, e eu não queria parecer, vamos dizer assim, oportunista, de na hora que a onda estava virando, dizer assim, agora eu sou autista, e eu não queria, né? Assim, sendo que eu fui aprendendo com o tempo, por exemplo, isso muito antes, sei lá, em 2008, que eu já tinha esse entendimento, quer dizer, isso aconteceu por 2007, 2006, por aí, eu tinha lido esse livro e eu já trazia comigo. Em 2008, eu fui ser, por exemplo, presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E aí eu saí de ambientes que eu trabalhava que era, vamos dizer assim, mais ou menos controlado, que era ambiente de pequenos escritórios, de ambientes que tinham... E eu fui trabalhar em ambientes de disputas maiores, né? E aí eu me lembro, assim, na escola, eu sempre estudava prestando atenção, olhando para baixo. E falava com as pessoas. E aí eu me lembro que eu estava numa reunião do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e eu olhava para baixo e as pessoas falando aqui, né? Quer dizer, imagine eu aqui com vocês numa reunião, Camila fala uma coisa, Luiz fala outra, o camarada intérprete fala outra, e eu percebendo o que estava falando, e aí eu ia fazer minha intervenção, e eu era, por um acaso, eu consegui ser presidente do conselho, eu ia fazer minha intervenção, mas nada. Aí, quando eu via a bagunça, se dava, porque o Luiz, né, uma pessoa tinha falado, mas ele queria dizer outra coisa, e não aquilo que ele disse. Quer dizer, ele emitiu um sinal sonoro, mas a cara dele estava querendo dizer que ele tinha dito outra coisa. A outra pessoa tinha dito outra, assim, respondendo o outro, mas querendo dizer, apontando para outro. Então, havia ali sinais trocados e sutilezas que eu não estava pegando. E eu não estava acostumado. Eu já adulto, né? Já bem adulto, e num ambiente assim totalmente novo para mim, e passando por experiências assim de que eu não estava sabendo, e eu levava assim passava por muitas situações difíceis. Eu digo, e as pessoas dizem, por que você não viu aquilo? As pessoas dizem, pô, você não viu aquilo, mas estava óbvio. Eu digo, mas como assim? E aí, isso foi um aprendizado para mim, porque eu comecei a, a dizer assim, quando o Luiz vai falar, eu pego e olho para a cara do Luiz, eu levanto o rosto e fico prestando atenção no que o Luiz está falando. Isso foi um aprendizado. Quer dizer, eu comecei a desenvolver estratégias para entender que naquele momento, não, se eu estou aqui à vontade, se aqui é um ambiente, eu entendo, não, esse aqui é um ambiente que eu preciso elevar minha atenção e ficar, assim, ao ponto de estresse. Eu preciso elevar minha atenção ao ponto de estresse para que agora eu vou prestar atenção no que o Luiz Henrique Magnani está falando e verificar se está coerente com o sinal que eu estou recebendo. Está coerente? Está anotado. Luiz, você quer dizer isso mesmo e não aquilo? Perfeito, então está anotado. Camila, é isso, você concorda com isso? É isso mesmo? Então, isso demorou um tempo, né? E aí as pessoas começaram a dizer, Alexandre, você não é autista porque você se comunica tão bem. Eu digo, é ao contrário, eu me comunico bem porque eu desenvolvi uma estratégia de autista. Você está entendendo? E talvez as outras pessoas não precisem fazer isso. De ser claro, de solicitar para mim uma comunicação clara e de devolver uma comunicação clara, né? Então, isso foi uma estratégia que eu desenvolvi depois de ter me dado muito mal nesses ambientes, né? E foi isso que aconteceu. Então, é isso assim que eu trago de maneira inicial, e talvez foi isso que me deu muitas oportunidades de aprender, por exemplo, a conduzir uma reunião, de aprender a participar desses momentos,
de desenvolver essas estratégias, entendeu? Não, perfeito, perfeito, Alexandre. Muito interessante, porque você já traz algumas questões aí que a gente tem pensado mesmo e refletido. Eu acho que desde, né, da própria importância da narrativa, no sentido de que eu compartilho um pouco essa questão dessa história de muito por narrativas de pessoas autistas adultas que eu fui entendendo o diagnóstico de uma outra maneira, o ser autista, mais do que o diagnóstico, de uma outra maneira, né? Quanto essas questões de linguagem, assim, né? Então, muito bacana que a gente tem trazido um pouco o assunto nessa série um pouco para direcionar dessa maneira mesmo, né? É, Então, eu queria dar continuidade fazendo uma pergunta, mas eu queria também compartilhar uma experiência similar a que o Alexandre contou, que é o seguinte: quando eu estava fazendo estágio, né, na graduação, eu estava em um local que era muito hostil e que eu tinha muita dificuldade. E assim, logo nos primeiros meses, a supervisora falou que se eu não melhorasse, ia me mandar embora e tal. Então eu me esforcei, eu falei assim, não, eu vou ser a melhor estagiária dessa empresa. E aí, em um período que a minha supervisora estava de férias, eu peguei, assim, tinha muitas tarefas mecânicas, eu peguei, eu dei conta de tudo muito rápido. E ela tinha deixado um livro também para eu estudar. Então eu fui na minha mesa de escritório, no escritório amplo, abri o livrinho e tal, fui ali. E aí, quando ela retornou, eu levei uma bronca que eu fiquei assim, gente, mas não tem sentido. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer e o que eu precisava, que eu tinha mais tempo para fazer, eu dei conta, eu fiz o livro, né? Eu li o livro e tal. Sendo que, assim, eu não tinha entendido que naquele ambiente, mesmo que eu não estivesse trabalhando, eu tinha que parecer que estava trabalhando. E se eu estivesse lendo, isso não contava como trabalho. E aí, quando a supervisora entrou de férias de novo, eu falei, não, agora eu vou esticar essas tarefas, coisa que eu faria em 3 dias. Eu falei, não, vou levar as 2 semanas fazendo isso, porque eu tenho que chegar na minha mesa e as pessoas verem que eu respondi tantos e-mails e tal. Então, assim, é uma coisa que não que é implícito, né? E aí ninguém fala pra gente. Então, se a gente não tem uma leitura de experiência sobre isso, a gente acaba se prejudicando, né, nesses espaços. E aí eu queria fazer uma pergunta, Alexandre, assim, como que ocorreram as suas experiências na educação? Porque você acabou seguindo um caminho profissional na educação, e a escola, a universidade é um ambiente também que muitas vezes tem essa hostilidade, tem essa questão de uma temporalidade específica, um jeito de fazer as coisas específicos que às vezes a gente não se encaixa, né? E acaba gerando essa cobrança de um enquadramento. E aí, como que foram as suas experiências e como que você chegou também no campo de estudo e de atuação na área da educação? Bem, obrigado, Camila, por compartilhar a tua experiência e pela pergunta. Bem, eu queria falar um pouco antes, assim, se for possível, porque eu, em determinado momento, eu me lembro que isso aconteceu por volta de 2018, ali, eu comecei a... Acontecia muitas vezes antes, né? Mas, vamos dizer assim, eu tive muitas crises e muitas situações de estresse que eu explodia e eu não sabia como nomear isso, porque eu não tinha porque primeiro eu não tinha saído do armário, vamos dizer assim, e porque eu não atribuía isso a uma situação de sobrecarga, né? Então isso aconteceu diversas vezes na minha vida, inclusive na faculdade, quer dizer, respondendo, né? A minha vida na educação básica era muito cheia de altos e baixos, quer dizer, eu aprendia, eu
minhas notas eram ruins, no geral, né? Às vezes eu aprendia fácil, mas eu não conseguia ir muito bem. Eu me lembro da minha mãe me contar isso, que na primeira série, na segunda série, eu não queria fazer prova, né? Porque eu respondia tudo na sala, mas eu não queria fazer prova. Eu digo, por quê? Não, porque a professora já sabe que eu sei, por que eu vou fazer prova? Né? Então, tinha muito. Por que eu vou fazer prova? Se ela me pergunta, eu digo que sei, ela sabe que eu sei. Por que eu vou fazer? Ela relata muito esse meu comportamento. Aí disse que no final do ano ela prometeu que ia me dar um presente, e aí eu fiz a prova e passei de ano, né? Acho que na recuperação já. E eu ficava, todo ano eu ficava de recuperação. Todo ano eu quase que reprovava, estudava 15 dias e passava, e foi minha rotina. Eu me sentia burro, assim, a escola me fazia me sentir burro mesmo, né? Embora, por quê? Porque eu acho que era esse tipo de relação que eu tinha com os professores, né? Embora eu tenha passado de primeira no vestibular de História em 95, né? Mas eu não consegui ficar na faculdade de História da UES. Eu abandonei com 2 anos, né? No segundo ano eu abandonei. E eu acho que eu abandonei porque eu não tinha, por exemplo, não tinha aprendido esse. Eu acho que essa maturidade, esse histórico que eu aprendi aqui, eu não tinha lá na época, né? E aí eu não conseguia, porque embora, por exemplo, enquanto você tem tudo muito organizado na educação básica, você tem que fazer sua trajetória, você tem que ter, vamos dizer, uma organização mental, uma questão de você se organizar de maneira muito própria dentro do ensino superior. E naquela época quando eu tinha 18 anos, eu não consegui fazer isso. E, da mesma maneira, os professores, pelo menos quando eu comecei na história em 96, eu não tinha isso. Depois eu fui fazer uma outra faculdade particular em 2003, que foi análise de sistema, e aí eu disse, não, essa eu vou fazer até terminar, né? Então, aí eu me senti, vamos dizer assim, eu fiz de maneira muito tranquila, né? Assim, obviamente que não era tão complicado para mim quanto era estar dentro da história naquela época, mas eu acho que eu amadureci em determinados momentos e eu fiz assim com extrema tranquilidade. Eu aprendi os conteúdos de maneira muito fácil e, e, e foi tranquilo para mim. Então, eu não me sentia mais assim burro, nem defasado, nem, né? E isso, para mim, hoje em dia, eu acho interessante, porque enquanto quando eu voltei agora para a vida acadêmica, já agora em 2022, que eu fui fazer mestrado, em determinado momento, eu fiz uma pós-graduação, né? E agora eu voltei para fazer mestrado e agora entrei no doutorado, né? E isso parte da vida acadêmica, né? Mas a parte de tudo isso, a luta dentro da Abraça, a luta de tudo isso nos envolve e faz você, quer dizer, a luta por direitos humanos, a luta por tudo isso, faz você assimilar muitos conteúdos. Ou seja, quando eu volto para fazer mestrado, quando eu volto para fazer para a vida acadêmica, eu volto com uma bagagem muito grande, né? Assim, não é aquela pessoa que vem para aprender, eu volto para aprender, né? Mas eu volto para aprender, para sistematizar o conhecimento, mas eu volto também com uma bagagem de quem já rodou o mundo e quem já participou de diversas instâncias de participação no movimento social,
nacional e internacionalmente. Então, já é completamente diferente. E também, do meu ponto de vista de pessoa autista, com essas, vamos dizer assim, inúmero, inúmeras estratégias para se respeitar. Quer dizer, eu não vou. Eu sei quando eu estou com sinal de sobrecarga, que eu posso ter uma crise, eu já tenho remédios que eu tomo, eu já tenho situações que eu me respeito, que eu nem vou, entendeu? Então, eu sei disso tudo. E aí, aproveitando isso daqui, eu digo quando foi que eu saí do armário, né? Lá por 2008, foi um ano bem complicado, bem difícil, eu entrei num processo, assim, de depressão, dessas coisas, assim, de muita sobrecarga, né? Que foi, inclusive, porque teve campanha eleitoral, teve todas essas questões, é, é, e eu cheguei até, assim, eu tenho uma epilepsia também, né? Tenho uma epilepsia, então eu cheguei a ter uma epilepsia, assim, eu tenho uns fatores de gatilho que eu cheguei a ter uma convulsão viajando no momento em que não era, que era totalmente inesperado que eu tivesse, porque eu tenho que ter privação do sono, ou ter bebido, ou estar muito cansado, mas eu, assim, no meio do dia eu tive uma convulsão do nada, assim, do nada, e isso era, aí eu digo, eu não posso mais lidar sozinho, não pode ser, essa carga não pode ser mais minha, você está entendendo? Foi um momento que eu disse, não, essas estratégias não podem ser mais minhas, eu tenho que compartilhar com a sociedade, eu tenho que dizer assim, eu sou autista, a sociedade precisa acomodar algumas necessidades que eu tenho, eu não posso só voltar para casa, apagar a luz e tentar sozinho dar conta da sobrecarga, não. Tenho que dividir com a sociedade essas questões, porque eu já não estou dando conta. Eu me lembro que em 2019, no 2 de abril, que é uma data muito complicada, né? Assim, quem é do movimento do autismo, quem é de fora, pensa que é uma data que a gente vai ficar celebrando e dizendo como é bom ser autista. Quem é do movimento sabe que a gente fica em pânico pensando que vão inventar alguma coisa absurda para nós. E aí eu me lembro que eu estava em 2019, tinham me chamado para ir para uma cidade, para Baturité, no Ceará, né? E disseram, olha, vai ter uma audiência pública, vai ter uma caminhada, a gente vai tocar, você vai ser a estrela do lugar, né? Você vai ser a grande estrela, a gente vai mandar um carro te pegar em Fortaleza, vai te levar para lá, e chegou, né, na hora, e o carro chegou para me pegar, e eu caí no choro, assim, caí desesperado, tive um apagão, caí no choro e disse, não vou, não consigo. Eu abracei Sônia e disse, eu não vou, não consigo ir, não quero, não dou conta. E aí, Sônia me abraçou, pediu para as pessoas irem, e eu passei por um momento, assim, durante, foram uns 3 ou 4 meses que eu fiquei, de fato, precisando de apoio para fazer as coisas, até para me comunicar mesmo, assim. Então, isso para mim foi muito importante, sair do armário naquele momento. Talvez hoje eu precise de menos apoio, mas eu sei que em alguns momentos eu preciso de apoio. Tá? Às vezes, apoio físico de uma pessoa do meu lado, né? E isso é importante, saber e comunicar, e dizer, né? E isso para mim acho que foi fundamental naquele momento, entendeu? Não, muito bacana o saber um pouco, né? Não os acontecimentos, né? Eles não são necessariamente bacanas, mas bacana no sentido de compreender essa jornada também. Tenho, né, algumas questões com as quais também identifico essa questão de politizar o autismo nesse sentido, né? De sair do individual. É, eu acho que eu tive uma fase também, né? De primeiro eu vou dar conta disso aqui com as informações que eu tenho, eu sou um estudioso, vou estudar
quando eu vejo que é maior, e talvez eu acho que tem até uma coisa aí, eu imagino que você vá se alinhar assim, porque muitas vezes, para a gente resolver individualmente, a gente faz uso dos privilégios, muitas vezes, que a gente tem e que outras pessoas autistas, né, numa questão interseccional, podem não ter. Então, mesmo assim, mesmo com os privilégios, né, muitas vezes realmente nem isso vai dar conta. E aí você fala dessa jornada de meio que politizar e nesse sentido também, né, eu falo politizar nesse sentido de entender e firmar o pé que isso é uma questão social e pública e que tem um capacitismo que é sistêmico e tal. E eu queria puxar um pouco, né, porque aí você segue essa trajetória como educador, né, como pesquisador na educação, e também acaba ocupando um cargo que tem uma questão de política pública aí, né? E hoje, você, com toda essa experiência, como que você enxerga um pouco essa questão das políticas públicas, né, em relação a autismo, neurodivergência, em relação, por exemplo, acesso e manutenção, né, em escolas e instituições. Seja tanto a importância disso, como que você vislumbra, mesmo com, obviamente, as dificuldades concretas, mas caminhos, vamos falar assim, caminhos, né, nos quais essas questões possam ser mais digamos, mais bem vistas a partir de um olhar, talvez, com alguém que tem esse local de fala, para dizer assim. Assim, eu acho que tem sido vamos dizer assim, um aprendizado para mim. Tá, eu sempre atuei na sociedade civil, né? Durante um tempo eu atuei no parlamento como assessor de uma comissão de direitos humanos, mas sempre atuei na sociedade civil em vários âmbitos. E nesse último ano, acho que ontem fez um ano que eu estou atuando como gestor da educação inclusiva em nível federal. Antes disso, discutindo também academicamente a questão do da educação inclusiva, pesquisando capacitismo escolar, né? E isso tem sido duas esferas que têm, assim, me ajudado muito a refletir sobre essa trajetória pregressa de movimento social, né? Então, eu acho que ser tá na academia e tem, tem sido para mim um movimento de, de ampliar, vamos dizer assim, a experiência. Eu acho que é um contínuo, né? De ampliar e qualificar a experiência de luta por direitos das pessoas com deficiência e vir para o governo tem sido um aprendizado em tanto, assim, no sentido de como aprender a ampliar as formas de diálogo, de combater retrocessos e de transformar tudo aquilo que você pensa em termos de princípio em ações práticas. Eu acho que, tanto no movimento da pessoa com deficiência, mas principalmente, de uma maneira geral, o movimento da pessoa com deficiência, de uma maneira geral, mas principalmente o ambiente do autismo, ele é um ambiente conflagrado, né? Ele é conflagrado porque eu acho que, desde lá atrás, eu acho que há essas visões de mundo que, 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 que elas se operam em identidade, quer dizer, elas acabam afirmando, você ter um filho ou ser uma pessoa autista ou ter um filho autista, ela acaba que define muitas certezas e define tantas certezas que acabam nessa
definição de quem você é, né? Então, assim, quando alguém diz assim, mas não precisava ser desse jeito, é como se você estivesse dizendo, sua vida é uma mentira, você está entendendo? Então, quando você diz assim, não, seu filho não precisava ter estudado numa escola especial a vida toda, ele poderia estar estudando. Eu digo, você quer dizer que eu fui uma pessoa má? Né? Você quer dizer você quer dizer, eu digo, aí, ou ao mesmo tempo, acontece ao contrário, né? Então ficam discussões que acabam que são vistas do ponto de vista moral, você está entendendo? Que elas acabam que tocam na moralidade de bem e mal e que elas talvez não precisassem ir por esse caminho. São apenas lentes que se tocam de maneira diferente, a despeito de que a gente tem lado e a gente sabe para onde a política devia tocar, né? Mas talvez a gente não devesse julgar, vamos dizer assim, do ponto de vista da moralidade, dizer assim, ó, apontar o dedo, olha, aquela pessoa ali não pensa como eu, então ela é uma pessoa má. Porque senão a gente vai acabar que não vai encontrar mais pontos de convergência para fazer encontros, você está entendendo? A política não vai andar. E eu digo isso por quê? Porque, do ponto de vista de governo, vamos dizer assim, talvez chegue a algum ponto que não seja interessante tratar de determinado assunto, porque talvez vai desagradar um lado ou o outro. Você está entendendo? Do ponto de vista de política. Ah, não vamos mexer nesse ponto aqui, porque ele é tão sensível e o máximo que a gente pode é não fazer nada, porque deixa a coisa parada. Aí fica estanque. E então, se a gente perde a capacidade de dialogar, mesmo com quem discorda da gente, né, a gente deixa de fazer a política avançar. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir, a gente tem que começar a abrir para fazer a coisa avançar, e sair do campo do moralismo e da moralidade, sabe? Sabendo o que quer. Eu digo isso não é sabendo o que quer, sabendo que a gente tem uma luta anticapacitista, que a gente tem uma luta que a gente defende inclusão, uma inclusão plena, mas que do outro lado as pessoas não são, vamos dizer assim, elas não são necessariamente más, sabe? Elas têm um pensamento divergente, talvez equivocado, isso, aquilo, entendeu? Mas se a gente não for conversar, entender os motivos delas, a gente talvez não vá caminhar. Você está entendendo? Não sei se eu fui claro. Não, sim, acho que essa importância, né, do, do saber dialogar nas esferas, saber formar as coalizões, né, eu acho que é muito bacana o entendimento. E nesse sentido, assim, né, do ponto de vista da própria educação, né, como que, assim, essa aposta, porque eu estou pensando assim, na aposta da educação inclusiva, ela é uma aposta que tem um embate em torno, né? No sentido, você mesmo trouxe trajetória lá atrás, né? Que parece que sempre houve dois nichos, né? Um que entende um discurso mais de tragédia e de apartar, né? Pessoas, né? De uma relação e outro no sentido talvez de convergência. Como que para você se enxerga essa questão da presença de pessoas autistas e pessoas neurodivergentes em termos de política pública e em termos mesmo de sociedade na escola regular, na escola pública, privada, na universidade, nas instituições públicas, assim. Olha, eu entendo como muito, muito positiva. Mas eu entendo a partir de determinado ponto, né? Eu entendo que
eu entendo que a inclusão ela tem que ser, ela tem alguns pressupostos, né? Assim, é, outro dia eu estava discutindo, né, que a, a, a gente chega nos cantos, às vezes a gente vê vaga exclusiva para autista, do lado da vaga de pessoa com deficiência. Aí vieram me perguntar o que você acha disso. Olha, eu acho que está tendo um movimento que é meio estranho às vezes. Assim, não é que porque há uma afirmação de identidade que me parece estranha, porque a nossa luta toda foi para afirmar que a pessoa com deficiência era ou que a pessoa autista era pessoa com deficiência. E agora parece que é uma pessoa com deficiência especial, né? Porque tem a vaga da pessoa com deficiência e do lado tem uma vaga de pessoa autista e isso não está normatizado em canto nenhum, né? E outra, né? Lá atrás, a vaga não era da pessoa com deficiência. A vaga não era de pessoa com deficiência, a vaga era de pessoa com deficiência que tinha mobilidade reduzida. Ou seja, eu sou surdo, eu sou pessoa com deficiência, eu não tenho direito àquela vaga. Eu ser simplesmente autista, eu não tenho direito àquela vaga. Você está entendendo? Se eu for autista e eu tiver alguma dificuldade de mobilidade, eu vou fazer jus àquela vaga. Hoje em dia, eu vou chegar no ponto, você está entendendo? Eu não sou contra, não. Eu acho que a gente faz luta por direito e, a rigor, não sou contra, não. Mas eu questiono, porque tudo que a gente consegue através da luta, ele passa a ser questionado se a gente não, se não for uma luta por justiça, sabe? Por equidade. Você está entendendo? Então, eu me preocupo, às vezes, com isso. Se a gente não se afirmar enquanto movimento e como pessoas com deficiência, se a gente não se afirmar na inclusão para como público da educação especial inclusiva, como todos os outros, porque toda hora o movimento parece que quer criar uma trilha que é exclusiva, que é uma trilha especial. E isso me preocupa. Você está entendendo? Isso me preocupa. Obviamente que agora o diagnóstico está muito mais disseminado. Eu acho que a gente tem que lutar por direitos, a gente tem que explicar nossa experiência no mundo, a gente não tem que nos, deixar sofrer capacitismo, mas a gente não pode chegar num lugar e diga assim, eu sou autista, me dê tudo que quero porque eu sou o alecrim dourado. Isso não é uma luta justa, entendeu? Porque senão a gente começa a ser, a gente começa, a nossa luta começa a ser, vamos dizer assim, questionada por outros movimentos, né? Por outras, de maneira que a gente não vai ter o que dizer, né? E a nossa presença começa a ser questionada, né? É assim. Então é muito importante um diretor de políticas de educação especial inclusiva autista, é muito importante, né? Lutando para que as pessoas autistas e suas famílias sejam consideradas, sim, mas não sejam consideradas a mais ou menos do que as outras, do que os outros, do que os demais públicos da educação especial inclusiva. Eu tenho essa visão, sabe? Assim, obviamente que eu digo isso a partir, considerando que atualmente a gente tem 640 mil matrículas de pessoas autistas e só fica abaixo das pessoas com deficiência intelectual, né, dentro do público da educação especial inclusiva, e que durante anos as questões sensoriais que as pessoas autistas, as barreiras sensoriais, principalmente que as pessoas autistas enfrentam, eram simplesmente negligenciadas, né? Então, isso a gente está tentando lidar. Mas a partir do momento em que se tenta ou se quer criar, por exemplo, uma política nova de educação especial só para pessoas autistas, aí eu já penso que isso
não não ajuda nem as próprias pessoas autistas, porque você tá oferecendo uma política, você está tirando ela de uma política que é para todos e criando uma política menor, apequenada só para elas, entendeu? Então, embora possa parecer que você está lutando por uma coisa melhor, mais protegida, você está, na verdade, lutando contra o seu próprio direito, entendeu? Então, quando você faz uma vaguinha ali especial só para você, eu tenho essa sensação de que há exagero, há equívoco, e eu acho que está passando um pouco e que a gente devia refletir um pouco mais. Não sei se eu fui claro. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque a questão da vaga de estacionamento, eu lembro até que uma influencer, o nome dela é Maria Vieira, que fala sobre questões, né, de pessoa com deficiência, tá? Uma pessoa com deficiência física, fez um vídeo falando que a vaga para pessoa com deficiência é uma vaga para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, quando fala da vaga de estacionamento, né? Falando sobre a questão do espaço para a pessoa sair do veículo e tudo mais. E ela foi absolutamente massacrada, justamente por familiares de pessoas autistas, né? Falando que não, que se autista é pessoa com deficiência, autista tem que ter direito à vaga de estacionamento para pessoa com deficiência, sendo que assim existe uma normativa e existe uma coerência, né? Então, assim, eu sou uma pessoa autista, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho direito, por exemplo, a uma prova do Enem, algumas adaptações da prova do Enem. Mas eu vou pedir um ledor, talvez, né, dependendo da especificidade, mas assim, eu quero dizer o tipo de adaptação que a pessoa necessita. E no caso da pessoa autista, não é a vaga de estacionamento naquele padrão, né? Talvez, acho que o exemplo do Enem foi ruim, mas assim, do tipo de acessibilidade, né, que a gente precisa demandar. Então, fica mesmo complicado a gente querer fazer coisas muito específicas para autistas. E eu penso um pouco sobre isso também na questão dos centros de referência da saúde. Porque existem os centros de reabilitação, muitas cidades não têm um centro de reabilitação público, mas faz um centro específico para pessoas autistas. E aí você fica um pouco assim, gente, mas não seria mais legal ser uma coisa mais ampla? E aí eu queria trazer um comentário que foi da Kátia. A Kátia trouxe uma pergunta, que é o seguinte: qual a sua leitura sobre os movimentos sociais específicos para pessoas autistas? E aí eu entendo que é uma outra questão, né, do que essa relação de cobrar acessibilidades específicas, como, por exemplo, uma outra questão que eu lembrei também, alguns municípios têm prioridade especial para pessoas autistas em filas preferenciais. Então, da mesma maneira como, né, a legislação coloca para pessoas idosas com mais de 80 anos, alguns municípios fizeram para pessoas autistas. Isso também levanta alguns questionamentos. Mas a pergunta da Kátia é diferente. Ela pergunta qual a sua leitura sobre os movimentos sociais específicos para pessoas autistas. E aí, nesse caso, eu acredito que se incluem, né, as associações que são específicas de pessoas autistas, coletivos. Então, eu acredito que é uma outra questão, né? E aí a Kátia está perguntando qual a sua leitura sobre os movimentos sociais específicos para pessoas autistas. Eu acho ótimo, tem que ter. Eu estou totalmente a favor. A gente vive num país que é democrático e que a associação é livre. Eu acho que os movimentos de famílias já existem há muito tempo, associações científicas existem há muito tempo, associações de artistas estão existindo agora, desde 2012, de 2008, a Praça já existe também, existem outros movimentos também. Eu acho que fenomenal, eu acho que são todos legítimos e tem mais é que participar e exigir seus direitos. A divergência também é bem-vinda e é isso que tem que acontecer.
é totalmente saudável. Oi, pessoal, desculpa, deu uma saidinha rápida. Sim, você caiu. Você quer fazer a Agora, pergunta? agora, Pode agora, falar. assim, eu não é a pauta, assim, eu trabalho na educação, não falo sobre a questão da saúde, é do outro ministério, mas, assim, tá no Viver Sem Limite, os centros, os primeiros centros, o SER, né, porque eu participei ali da discussão do SER, eu fui membro da comissão específica de saúde da pessoa autista, na época que foi criado a linha de cuidado e que foram criados os SERs, né? E na época não tinha ser específico para pessoa autista, era uma demanda das famílias, mas a lógica era que não, a lógica justamente para não ter espaços segregados era que no mínimo era de duas especialidades. Então, tinha o ser 2, o ser 3 e o ser 4. A ideia era essa, né? Só que agora, o que aconteceu? Muitos estados e muitos municípios criaram C, pegaram as estruturas do C e criaram por conta própria C, ou tinham já entidades de saúde específicas para autistas que funcionavam como C. E aí, nesse Viver Sem Limite, nesse novo Viver Sem Limite, o governo federal regulamentou o funcionamento dos que existiam, por um lado, e por conta da alta demanda agora dos diagnósticos, ele resolveu, por um lado, incentivar o ser de 2 a 4 que atendem pessoas autistas. Então, se um C da sua cidade atende pessoas autistas, ele tem um incentivo, acho que é R$ 100.000 por mês, eu não sei direito aqui. E se tem um ser específico, não dá mais para criar, mas até determinado momento foi criado, foi regulamentado o ser específico, mas não dá mais, eu acho que já passou o tempo de criar. Então, durante um período específico, foi criado o ser que funcionava especificamente para autista, mas agora, o ser que atende, que é referência, não é um ser exclusivo, é um ser que é referência para atender autista, ele recebe um incentivo a mais justamente porque é uma alta demanda. Mas isso é discutido lá no Viver Sem Limite e no Ministério da Saúde. Eu sou do Ministério da Educação, só estou passando a informação. Alexandre, a gente está aí chegando, né, em fechar a nossa 1 hora que ficou combinada de conversa. Então, a gente vai encaminhando aí para uma finalização, né? Eu já aproveito para fazer a minha parte de agradecer, né, que foi um momento ótimo, né? Conversar com você, você trazendo toda essa articulação entre a sua história, a sua percepção histórica, né? Da questão, né? Percebendo e trazendo como que a academia atravessou diferente ao longo do tempo esse debate, né? Trazendo sua percepção aí sobre educação inclusiva e a questão da universalidade. Acho que foram temas sempre, né, são muito ricos e eu fico muito feliz, né, e eu acho que assim, logo no início, eu já falei isso, vou reiterar, mas quando você traz, né, na sua própria trajetória pessoal, a questão de como uma narrativa de outra pessoa importou, eu fico muito feliz porque esse projeto ele é baseado muito em trazer essa expectativa, essa experiência da narrativa, da trajetória de vida, né, do local de fala situado, encarnado. Então, estou querendo, né, falando tudo isso para agradecer, né, agradecer aí o peso, né, das suas palavras, a contribuição, e agradecer, né, Camila e Joab, vocês, né, vou deixar aí aberto também, né, se a Camila, né, para falar também, e para você também, no sentido também de que o que ficou, né, marcante dessa conversa, o que foi significativo para você, você gostaria de deixar alguma fala final aí, né? Enfim,
eu abro o e deixo o meu espaço aí e compartilho com vocês agora. Camila tem alguma questão ou sou eu já que falo aqui? Não, acho que eu vou falar primeiro, que aí você finaliza, pode ser? Eu queria agradecer ao Alexandre, ao Luiz, eu acho que foi um espaço muito bom para a gente refletir, né, e para a gente conversar sobre essas questões, né, referentes ao autismo, à educação, a questões também pessoais que, enquanto pessoas autistas, né, a gente vivencia, né, numa sociedade com espaços que eles são formatados para pessoas que não fogem de um padrão, né, idealizado, e a gente tem características que destoam, né, características que não cabem nos espaços, e a gente acaba precisando fazer esse movimento, né, de pressionar, né, e de lutar, e que pode ser feito através da pesquisa, através do movimento político e através da inserção, né, nos espaços da administração pública. Então, assim, queria agradecer a oportunidade e dizer que foi uma ótima conversa. Eu vou passar agora a palavra para o Alexandre. Bem, Henrique, Camila, assim, queria agradecer também a vocês, né, a oportunidade, aos camaradas intérpretes que estão acessibilizando aqui nosso diálogo. Eu queria falar que nesse processo assim de saída do armário, né, e publicizar que eu era uma pessoa autista, em determinado momento aconteceu uma coisa assim bem particular, que antes eu dava entrevistas, eu era convidado para fóruns, né? Eu ainda sou agora como gestor público, né? Então, assim, coisa meio que voltou mais ou menos nos eixos, mas logo que eu saí do armário ali por 2019, 2018, 2019, foi bastante interessante, assim, mas um pouco triste também, porque antes eu falava, era convidado para falar sobre política, sobre o que deveria ser feito, a situação das pessoas autistas no Estado, enfim, sobre política, né? Quando eu disse que eu era uma pessoa autista, então eu fui convidado como personagem. Aí digo, como? Você é autista e se casou? Você é autista e trabalha? Você é autista? Como assim você tem uma família? Né? E aí eu deixei de falar sobre... em determinado momento, eu deixei de falar sobre construção da política, porque eu não era mais nem um familiar, nem um profissional especialista da área. Eu era o objeto da política, né? E isso para mim foi difícil, assim, porque embora você até fosse mais requisitado, mas você não era requisitado para falar do que importa. De como assim você quer falar sobre minha vida? Minha vida é desinteressante, ou pelo menos ela não interessa a vocês, né? É, assim, é quase que você quer saber como é que eu tenho uma família, você quer que eu filme e te mostre como é que faz? Eu quase dizia assim, né? Porque era literalmente pornográfica as perguntas que me faziam, né? Assim, a história do pornô da inspiração, né? E isso para mim era absolutamente constrangedor, né? E uma expressão do capacitismo também, né? E eu meio que, como estratégia para isso, eu, eu colocava no meu discurso essa atuação política que você destacou aqui, né? Eu tentava entremear, quer dizer, falar da experiência, mas mostrando como isso como o capacitismo atravessava a nossa experiência de ser no mundo, né? Então, eu acho que é uma função nossa fazer da luta não uma luta individual, mas uma luta coletiva. Quer dizer, a nossa fala, quando a nossa fala afeta a vida do outro, ela começa a ser
uma fala de luta, você está entendendo? Então, isso é que tem que acontecer. Participar do movimento social é, é, é fazer isso de maneira coletiva, né? Por isso que a Abraça é importante, por isso que os movimentos sociais são importantes, né? Por isso que isso tudo tem grande valor, porque a gente não está mais sozinho no mundo, a gente tem que nos apoiar, a gente tem rede de apoio não só para nos apoiar quando a gente está chorando, mas para fazer uma fala que transforma realidades, né? E transforma a realidade e evita também que retrocessos, né? Então é isso, eu queria muito agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para outros bate-papos, né? No MEC, a professora Zara, que é a secretária da SECADI, o ministro Camilo Santana, são pessoas que estão absolutamente comprometidos com a política de inclusão escolar, né? Então, a gente está muito comprometido e feliz com a oportunidade que está tendo nesse momento, né? É isso. Muito obrigado aí, Alexandre, né? Muito obrigado aí, Camila, né? Pela parceria. Obrigado aí, né? Joab, Giliar, o pessoal do LED, a Solange Silva, né? Coordenadora do LED. Agradecer o Maurício Mendes também, que é nosso colega aqui, que está operando toda essa parte tecnológica e, lógico, o público que prestigiou essa conversa. Um grande abraço, pessoal. Continuem seguindo nossos episódios, né? O próximo vai ser dia 26 de março, esse mesmo horário, 19 horas. Um grande abraço e até mais.